Aula do nosso curso Face Ads Simples para Negócios com Neuromarketing. Bom, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre tráfego orgânico e tráfego pago. Saber qual a diferença entre um e o outro e quais as vantagens e desvantagens de um e do outro. Vamos primeiro falar sobre o que é tráfego orgânico, né? Tráfego orgânico é um tráfego livre gerado sem nenhum tipo de impulsionamento. Ele é gerado pelo próprio mecanismo de busca do sistema, ou no caso do Facebook, por um sistema interno de medição e classificação chamado EdRank. Né? E o tráfego orgânico é aquele tráfego normal que aparece diante dos seus olhos quando você está navegando na internet pelo feed de notícias. O tráfego orgânico, você não precisa pagar nada por isso. Só que o Facebook ele criou um sistema de EdRank porque ele precisa qualificar o tipo de informação que chega para os nossos olhos, né? Porque quando a gente abre o nosso Facebook, a gente não sabe exatamente o que é que vai aparecer lá. Presume-se que tudo que é publicado pelos nossos amigos sai ali. Mas, na verdade, se a gente for observar, a gente vê muita publicação que a gente não sabe de onde veio, qual é a origem, certo? E uma quantidade gigantesca de publicações. Então, todas as vezes que você visita o Facebook, existem mais ou menos 1.500 informações disponíveis através de nossas redes de contatos. Então, imagine só se você for uma pessoa que tem 3.000 amigos e todos eles postam pelo menos uma coisa todos os dias, você teria aí 3.000 novas informações todos os dias. Fora os compartilhamentos dessas pessoas, fora as outras informações que o Facebook normalmente publica ali no nosso feed de notícia. Isso seria impossível, impraticável praticamente para a gente executar, ler diariamente, porque senão a gente teria que ficar o dia todo na frente do computador, na verdade. Por isso o Facebook ele criou esse sistema chamado EdRank, que ele vai classificar as informações que vão chegar até você, que vão chegar até a gente no nosso feed de notícias. E como é que é calculado o EdRank? O EdRank ele é calculado por 3 variáveis. Primeiro, pela afinidade entre o criador e o consumidor do conteúdo. Segundo, pelo peso da interação. E terceiro, pelo tempo da publicação. Destrinchando, afinidade entre o criador e o consumidor do conteúdo. Que tipo de relação existe entre a pessoa que criou e a pessoa que recebeu o conteúdo? O Facebook pesa isso mediante a quantidade de troca de informações que esses dois elementos, essas duas pessoas, esses dois atores executam no próprio Facebook. Então o que acontece? Se uma pessoa ela curte muito postagens de outra pessoa, comenta sempre as postagens de outra pessoa, se ela demonstra que existe uma interação muito forte, uma afinidade, não interação, mas uma afinidade forte entre a pessoa que recebe o conteúdo daquela que ela cria, essa pessoa passa a ter um peso positivo no EdRank do seu consumidor. O criador passa a ter esse EdRank positivo diante do seu consumidor. E a tendência é que sempre as postagens dele apareçam para aquela pessoa. Por isso, dentro desse foco, para que você possa ter um EdRank positivo e você possa usufruir bem do tráfego orgânico, é necessário que você elabore sempre conteúdo de qualidade. A segunda variável é justamente o peso da interação. O peso da interação está relacionado com a proximidade do relacionamento que você tem com aquela pessoa que te enviou. Então você tem aquela qualificação de melhores amigos, que você normalmente coloca quando você aceita uma pessoa como amigo, ou quando você define ela como seu parente e assim por diante. Isso tudo pesa no seu EdRank, porque ainda que você não compartilhe ou você não curta muito as postagens daquela pessoa, o Facebook entende que pela proximidade, pela interação que você existe com essa pessoa, você tem assim uma possibilidade de geração ou de interesse nas postagens daquela pessoa bem maior. Então, quando você cria uma postagem, as pessoas que são mais próximas a você, todas elas têm acesso. Os melhores amigos vão receber, que te qualificaram como melhores amigos, vão receber. As pessoas que te qualificaram como parentes vão receber aquele conteúdo.
Então você já vê que são dois elementos aí independentes um do outro que funcionam paralelamente, mas que pesam no final. E o terceiro é o tempo da publicação. O tempo que essa publicação passa girando, ela também pesa, porque ela também conta no EdRank. Então, qual é a conclusão que nós chegamos a respeito do EdRank? Para que a gente possa usar o EdRank de forma positiva para o nosso negócio. Toda vez que a gente for postar no Facebook, a gente procure postar sempre conteúdos que sejam de qualidade. E conteúdos que produzam interação, que produzam relacionamento. Então, quando você consegue gerar um tipo de conteúdo que as pessoas se interessam a ponto de comentar, a ponto de curtir, e às vezes o comentário ele não precisa ser positivo, ele pode ser polêmico também, temas polêmicos também chamam muita atenção, e isso é fundamental que você saiba gerar esse tipo de relacionamento, polêmicas sadias, eu por favor entenda a polêmica como polêmicas sadias. Então essas polêmicas sadias, você tende a ter assim um resultado no seu tráfego orgânico muito bom. Mas de qualquer forma, ainda assim, quem avalia tudo isso é o próprio Facebook. É ele quem vai estabelecer quais são os parâmetros dessa interação, quais são as variáveis e como ele vai apresentar na hora que ele bem entender e para quem ele quiser e da forma como ele quiser. Então você vê aí que as vantagens do tráfego orgânico, elas são principalmente porque ela não gera custos de tráfego, ou seja, você tem o seu tráfego gratuito, você não precisa pagar para que as suas postagens apareçam, e elas alcançam seus fãs, e se os seus fãs forem seus clientes, e se você tiver clientes na sua base de amigos, alcançarão seus clientes naturalmente. Você não precisa impulsionar, automaticamente isso faz. Mas para isso é necessário que você tenha um bom EdRank junto a essas pessoas. Essa qualificação no relacionamento que é importante dizer, afinidade entre o criador e o consumidor do produto, peso da interação e tempo de publicação. Então é necessário que você tenha um bom relacionamento com o seu cliente, um bom relacionamento com a sua rede na realidade, onde haja de fato a publicação de conteúdos que interessem a esse grupo de pessoas e assim possa de fato haver um resultado positivo nesse processo. Então, as desvantagens do tráfego orgânico, nós vamos ver aqui, são o que? Você gasta muito tempo na produção de conteúdo qualificado de interação. Porque fazer conteúdo qualificado, de uma certa forma, requer um certo tempo. Mas o pior de tudo é que leva tempo para o Facebook avaliar o que é e o que não é relevante para o seu público. Porque até você criar esse relacionamento leva um tempo. E a sua rede crescer a ponto de ser possível que uma publicação sua apareça para muitas pessoas, também leva bastante tempo. Então o Facebook, ele, de certa forma, é ele quem vai fazer essa avaliação, é ele quem vai trabalhar com esse material na mão, com esse conteúdo na mão, e ele vai despejar da forma como ele bem entender. Dessa maneira, a pior desvantagem do tráfego orgânico é que você fica nas mãos do Facebook. Então você fica nas mãos do Facebook, do que o Facebook decidir a respeito do seu tráfego, certo? Está decidido. E se você tiver um infortúnio de um conteúdo desse, alguém marcar como spam ou alguma coisa parecida, aí realmente é que você está numa situação muito difícil, muito complexa, muito complicada. Então, fica aí essa informação importante sobre o tráfego orgânico. Então, tem o seu lado positivo, o tráfego orgânico, você tem realmente a possibilidade de não ter custos, é um tráfego mais barato, mas ele leva muito mais tempo para você qualificar e ele leva muito mais tempo também para você conseguir gerar um grande número de likes, um grande número de visitas ao anúncio, a postagem que você fez lá, e ainda por cima você fica dependendo do Facebook, o que volta e meia muda regras, volta e meia muda as políticas dele. Quem está no Facebook há muito tempo e acompanha as políticas internas do Facebook, as políticas de privacidade, as políticas de anúncio, é uma coisa que é muito dinâmica. O tempo todo você está mudando isso, as coisas estão sendo transformadas, sendo mudadas. Vamos lá. Agora, o que é o tráfego pago? O tráfego pago é o tráfego que é comprado e direcionado conforme a orientação do comprador do tráfego. A mídia é exposta para quem você quer, nos locais que você escolher e nos horários que você quiser.
Então, o tráfego pago é algo extremamente direcionável, é algo extremamente controlável, né? O tráfego pago você vai estabelecer todas as diretrizes que você tiver controle, você tiver conhecimento acerca de como ele vai funcionar, de para quem ele vai aparecer, de maneira tal que você tenha uma maximização daquilo que você imagina a nível de tráfego. Qual é a grande vantagem do tráfego pago? O tráfego pago tem como maior vantagem a possibilidade de você direcionar anúncios para pessoas que têm o perfil que você definir. Então, o perfil basicamente do seu público-alvo, o perfil dos seus fãs, o perfil das pessoas, do seu avatar que você determinou. Nós vamos ter uma aula de determinação de avatar, né? Então, isso tudo é importantíssimo. Então, vamos passar adiante para que a gente possa entender isso melhor, um pouquinho mais, né? O tráfego pago também tem regras. Mas você tem a liberdade para escolher quem, quando, aonde serão vistas as postagens. As regras aqui que eu falo são as normas internas de políticas de privacidade de anúncios do Facebook. Realmente o tráfego pago ele tem uma série de normas que precisam ser obedecidas, algumas palavras, alguns sites, algumas imagens que não podem ser publicadas. E o Facebook ele é implacável com relação a isso. De fato, ele não permite de forma nenhuma que nós burlemos essas regras. Se burlarmos, nós podemos ter as contas bloqueadas e uma vez bloqueadas você não consegue mais desbloquear. É importante frisar, você saber disso, que a sua conta bloqueada é a sua conta completamente inutilizada. Você não vai ter mais como utilizar a sua conta. Então é importante que você conheça essas normas. Eu vou deixar aí um link onde você vai poder acessar essas normas e ler cada uma delas. Eu vou falar aqui das principais aqui nesse curso, para que você não venha burlar e não venha ser prejudicado com isso, né? Então isso é importante. Nós vamos falar mais adiante sobre o tráfego pago. Passei uma tela que não vai ser agora, certo? Mas nós vamos falar sobre o tráfego pago, mas como direcionar esse tráfego e como você melhor usar, tá bom? Então essa foi mais uma aula do nosso curso. Valeu!